Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda, professora do CFMG Nível das Neves, e hoje nós teremos mais uma aula de Biologia sobre a introdução à ecologia para os alunos da terceira série, certo? Se você gostaria de saber o que é e qual é a importância da ecologia, venham comigo nesta aula. Vamos lá? Muito bem. Bom, primeiramente, o que é ecologia? Qual é a definição desse termo ecologia? A ecologia é o ramo da biologia que estuda a interação dos seres vivos entre si e dos seres vivos com o ambiente. Então, a ecologia ela vai estudar tudo o que acontece no ambiente em relação ao ser vivo, do ser vivo com outros seres vivos e do ser vivo com o ambiente. Como que é isso, professora? Reprodução, como que ele se reproduz, que alimento ele come, qual a área que ele ocupa, qual o tipo de abrigo, tudo relacionado ao ser vivo e aquilo que ele, as suas tarefas, aquilo que ele faz, o seu cotidiano, o seu dia a dia, é estudado pela ecologia. Então veja aqui, ó, nós temos aqui, peraí só um instantinho, deixa eu mudar essa pontinha aqui. Então, meninos, a gente tem aqui, ó, o ser vivo que interage com outro ser vivo e o ser vivo interagindo com o ambiente. É importante isso? Claro que sim. Pensa comigo, o ambiente ele vai fornecer para esse ser vivo tudo o que ele necessita para sobreviver: luminosidade, água, abrigo, oxigênio. Então, o ambiente é fundamental para que a gente tenha o quê? A sobrevivência desse ser vivo, para que aconteça o equilíbrio ecológico. Então, isso que é ecologia. Suponhamos que esteja acontecendo, por algum motivo, aqui no Cerrado, mais precisamente na Serra de Caldas, esteja acontecendo uma diminuição na quantidade de indivíduos de lobo-guará. E aí, nós gostaríamos de saber por qual motivo o número de espécies, o número de indivíduos de lobo-guará, ele está diminuindo. Aí nós chamamos uma pessoa, um especialista, provavelmente um ecólogo, para fazer esse estudo. O que está acontecendo? Por que o lobo-guará está diminuindo? Está havendo alguma doença disseminada em uma determinada população? Falta alimento? Existe algum predador em excesso? O que pode estar, qual fator pode estar influenciando para que ocorra a diminuição no número de indivíduos dessa espécie, certo? Então a ecologia, ela se encarrega de todos esses estudos. Bom, níveis de organização, só para a gente relembrar. O ser vivo em si, o mamífero, por exemplo, é um ser vivo muito complexo. Como que o nosso organismo, como que o organismo de um ser vivo, ele se organiza? Como que as coisas, como que esse ser vivo se organiza a partir de uma célula? Pensa assim, por exemplo, uma casa. Nós não temos assim, de repente uma casa ficou pronta. Não, você precisa primeiro da matéria-prima. Aí da matéria-prima a gente vai produzir o material, tijolo, cimento, areia, entre outras coisas. Aí esse material a gente vai pegar o material e com o tijolo, por exemplo, a gente vai construir as salas. Aí com as salas a gente vai fazer um pavilhão. Com o pavilhão a gente vai fazer uma escola, por exemplo. Então tudo segue uma determinada sequência. A gente começa de uma coisa pequena, de uma coisa simples, que é o tijolo, a areia, e aí de repente você tem uma coisa complexa e grande. A mesma coisa acontece com o ser vivo. Olha bem, primeiramente a gente tem a menor unidade funcional do nosso organismo, fisiológica e funcional. O que é isso? É a célula. A célula é a menor unidade viva que forma todos os seres vivos, com exceção dos vírus. O vírus é o único ser vivo que não é formado por célula. A união de células de mesma função
e mesma estrutura vai formar um tecido. A união dos tecidos vai formar um órgão, certo? Então, a união de células de mesma função e mesma estrutura forma o tecido, por exemplo, o tecido do rim. A união desse tecido vai formar um órgão, o rim, no caso, como, por exemplo, o rim. A união dos tecidos, a união dos órgãos vai formar o sistema. Qual sistema? Sistema urinário, sistema excretor, sistema digestório, sistema circulatório. A união de todos esses sistemas vai formar o indivíduo. O que é o indivíduo? É o ser vivo totalmente completo, como nós. Então, a gente começa do menor, do mais simples para o mais complexo. Bom, e a união de vários indivíduos de mesma espécie vai formar o quê? Uma população, que é a união de conjuntos de mesma espécie. Por exemplo, suponhamos que nós tenhamos em uma determinada região, você tem 50 galinhas, 50 cães e 20 pássaros de mesma espécie, 20 pica-paus. Quantas populações nós temos nessa região que eu acabei de descrever? 3, porque a população ela só pode ser caracterizada por indivíduos de mesma espécie, certo? Agora nós vamos falar o que é uma espécie. Qual é a característica principal dos indivíduos para que eles sejam considerados de mesma espécie? Já vai pensando nisso aí. Um conjunto de população vai formar uma comunidade. Então, os pica-paus, juntamente com os cães, juntamente com as galinhas, formam uma comunidade. Então, a comunidade ela é formada pela união de populações diferentes. Ecossistema. O ecossistema, que também é conhecido como biocenose, é a comunidade mais a região que apresenta vida. Na verdade, é o quê? São os seres vivos mais o ambiente. Aí a gente tem um ecossistema. O ecossistema ele pode ser pequeno, minúsculo ou ele pode ser gigantesco. Por exemplo, um aquário é um ótimo exemplo de ecossistema. Nós temos água, nós temos sol, ou nós temos água, luminosidade, pedras, como seres não vivos, certo? Como parte desse ambiente. E como ser vivo, nós teríamos os peixes, as plantas aquáticas, portanto, nós temos um ecossistema. Então, o ecossistema é quando a gente tem a comunidade mais os fatores do ambiente, certo? E ecossistema e a biocenose é a comunidade. E o biótopo é a região que apresenta vida dentro desse ecossistema. Biosfera. Biosfera é o conjunto de ecossistemas de todos os planetas. Antes da biosfera, nós poderíamos, deixa eu ver se eu consigo escrever com esse mouse aqui, ó. O bioma. Um conjunto, um ecossistema pode formar um bioma. E o bioma, a união de biomas, todos os biomas formam a biosfera. Como que é isso, professora? O que é um bioma? O bioma é uma região que tem que compartilha determinadas características iguais. Por exemplo, temperatura, pressão, chuvas, distribuição de chuvas ao longo do ano. O cerrado é um exemplo de bioma. E o que seria o ecossistema? A Serra de Caldas seria um exemplo de um ecossistema. Então, vários ecossistemas juntos vão formar um bioma. E todos os biomas do planeta vão formar a biosfera. O que significa bio? Significa vida. Bio significa vida. Esfera, então é a esfera de vida. A biosfera é toda a região do planeta que possui vida. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de alguns conceitos que são fundamentais para a ecologia. Lembrando que a nossa aula de hoje vai falar exatamente sobre esses conceitos, a introdução à ecologia. São conceitos que nós teremos que usar muito durante as nossas aulas daqui para frente. Conceitos fundamentais. Habitat. O que é o habitat?
O habitat nada mais é do que um local em que esse ser vivo vive, certo? Um local comum aonde indivíduos de mesma espécie, aonde esses indivíduos vivem. Por exemplo, é a savana. A savana é o habitat de zebras, elefantes, hiena e etc. Ou seja, é um endereço aonde esse ser vivo se localiza. O lobo-guará. Qual é o habitat do lobo-guará? O cerrado. Nicho ecológico. O nicho ecológico é a ficha técnica do animal. Imagina assim, por exemplo, se fosse para falar o meu nicho ecológico, eu sou professora, sou um animal, um ser vivo, né? Um animal do reino animal onívoro, mamífero. Quando você fala do nicho ecológico de um ser vivo, você está falando da ficha técnica dele. Você está falando de como ele vive naquele ambiente, qual o ambiente que ele vive, como ele se comporta, como ele se reproduz, qual é o tipo de alimento que ele come, com quais seres vivos ele se relaciona, qual é o seu habitat, ou seja, onde ele vive, em que região, certo? Então é o seu papel específico. Ele é predador, ele é presa, é um ser vivo que ajuda a disseminar semente de plantas, como algumas aves, por exemplo. Então, no nicho ecológico, a gente vai falar da ficha completa desse ser vivo. Biótopo. O biótopo é a área geográfica onde se encontra uma comunidade, onde se encontra vida. Então, o que é a comunidade? A comunidade é quando nós temos várias populações vivendo em uma mesma região. Então, a Serra de Caldas pode ser um biótopo? Sim, a Serra de Caldas é um biótopo. Por quê? Porque lá nós encontramos uma enorme comunidade de mamíferos, répteis, anfíbios, entre outras coisas, e também nós temos populações de plantas, né? Não se esqueça que a planta é um ser vivo, então ela também entra na população. Cadeia alimentar. A cadeia alimentar é a transferência de matéria e energia. Como assim? É quando um ser vivo se alimenta de outro ser vivo. Quando, por exemplo, um coelho se alimenta de uma cenoura, aquela energia que estava contida no organismo da cenoura vai passar para quem? Vai passar para o coelho. Quando um gavião se alimenta do coelho, a energia presente no corpo do coelho passa para o gavião. Suponhamos que ninguém se alimente do gavião e ele morre, aí ele vai ser decomposto. Então essa energia, de alguma forma, ela vai voltar para esse ciclo. Ele vai ser decomposto e todos os seus nutrientes serão reaproveitados pelas plantas. Obviamente que parte dessa energia ao longo desse processo ela vai ser perdida, mas ela também, e grande parte dessa energia vai ser mantida nesse ciclo, nesse fluxo. Isso aí é um assunto para uma outra aula. Ciclo bioquímico. O ciclo bioquímico ele é extremamente importante para manter a vida no planeta. Como o próprio nome já diz, é ciclo. O que é isso? É um conjunto de processo físico, químico e biológico que permite aos elementos circularem entre os seres vivos e a atmosfera, hidrosfera e litosfera. Então vamos pegar um exemplo simples aí que você já está cansado de saber, o exemplo da água, o ciclo da água. Chove, essa água vai para os lagos, rios, oceanos, vai para o corpo dos seres vivos, tanto os animais quanto os vegetais. Depois essa água vai evaporar através da transpiração do corpo do animal. Quando um animal ou uma planta morre também, a água contida no seu corpo vai evaporar e voltar para a atmosfera. Depois que essa água evaporou, ela vai sofrer um processo de condensação, formando as gotículas. E depois vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o processo de precipitação. Essa água vai cair de novo em forma de chuva e o ciclo recomeça e é um ciclo sem fim. Esse ciclo da água ele existe há milhares de anos e ele é fundamental para manter a quantidade de água no nosso planeta e nós depois também vamos aprofundar em ciclos biogeoquímicos. Biomassa. Bio significa vida e massa, massa. O que é? É a matéria orgânica que compõe o corpo dos seres vivos. Então, quando a gente fala de biomassa, é a matéria orgânica, é aquilo que pode ser decomposto, que compõe os seres vivos. Por exemplo, um boi tem uma quantidade bem maior de biomassa do que, por exemplo, um rato, certo? Então, a biomassa
é a matéria orgânica que compõe o ser vivo. Lembra que toda matéria orgânica possui carbono na sua composição? Eu gosto muito de dizer, quando você pensa em ser orgânico, pensa no processo de decomposição. A matéria orgânica ela vai se decompor com o tempo, mais rapidamente do que a matéria inorgânica. Certo? Meninos, agora vamos começar a falar dos conceitos. Primeiramente, conceitos de alguns termos. Espécie. O que caracteriza um ser vivo? O que faz com que eu diga assim, nossa, aquele ser vivo é de mesma espécie de outro? O que faz com que um cão seja de mesma espécie? Com que uma galinha seja de mesma espécie? Um coelho seja de mesma espécie que outro coelho? Na verdade, você pode pensar, é a semelhança, professora. Sim, a semelhança é importante. Inclusive, é muito provável que a semelhança ela tenha sido observada durante um determinado tempo para se caracterizar uma espécie. Só que a semelhança, ela não pode ser a única coisa. Porque, por exemplo, alguns seres vivos são de mesma espécie, mas não são tão semelhantes assim. Vamos pegar, por exemplo, a espécie, o pavão. O macho, ele não é tão semelhante à fêmea, porque ele possui aquela cauda exuberante, né? Justamente para chamar a atenção da fêmea na hora do acasalamento. Falar, olha, eu tô aqui, eu sou bonito, eu sou saudável, os meus genes são, me escolhe, entendeu? Então, muitas vezes, em algumas espécies, a fêmea e o macho, eles não se parecem tanto. O macho, ele é maior, mais colorido, mais exuberante. Portanto, a aparência física não pode ser a única coisa a ser observada. Para facilitar, para que um indivíduo seja considerado de mesma espécie que o outro, o que é fundamental? Que eles possam reproduzir em situação normal e gerar descendente fértil. Olha que lindo aqui, uma mamãezinha coruja com as 3 corujinhas mais lindas da vida. Eu amo coruja, gente, elas são muito lindas. Então, a partir do momento que a espécie ela pode cruzar em ambiente natural sem a nossa interferência e gerar descendente fértil, o indivíduo ele é considerado de mesma espécie, certo? Bom, professora, é possível que aconteça o cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes? Sim, algumas espécies elas são muito próximas, né? Ela possui os seus genes muito próximos, seus cromossomos e pode acontecer. Não é comum, mas pode. Só que, normalmente, os filhotes dessa relação, no caso, vai ser estéril. É justamente o que? É uma forma que a natureza arrumou de evitar que, né, cada dia apareçam espécies novas. Aberrações, porque já pensou, o que esse animal vai comer? Se pudesse cruzar espécies totalmente diferentes, nascer uma espécie diferente, ia virar uma bagunça. Aí nós não teríamos o tal do equilíbrio ambiental. O que é equilíbrio ambiental? É quando existe um equilíbrio no ambiente. Todos vivem, a população de espécies diferentes ela se mantém e todos conseguem coexistir juntos, sem que haja por exemplo, um excesso de carnívoro que vai comer demais os herbívoros, ou que haja, e aí daqui a pouco eles estão passando fome, os herbívoros estão entrando em extinção. Quando a gente tem um ambiente em equilíbrio, a gente tem um ambiente onde você tem todas as espécies têm alimento e ainda assim mantém constante o número de indivíduos da sua população, sem que ninguém entre em perigo de extinção e a cadeia alimentar ela ocorra normalmente. Vamos lá então, vamos pegar aqui o exemplo de um asno que vai cruzar com uma égua. Essa égua pode ficar prenha? Sim. O asno e a égua é de mesma espécie? Não, é de espécie diferente. Mas se ela ficar prenha, ela vai ter um filhote que vai ser uma mula. A mula, meninos, é estéril. É um animal que não vai ser capaz de reproduzir. Por quê? Porque é fruto de um amor proibido, é fruto de um relacionamento de um asno e uma égua que são de espécies diferentes. Portanto, esses animais não são considerados de mesma espécie, porque eles não podem gerar descendente fértil. Agora, se a gente tiver um cavalo que vai cruzar com um asno fêmea, por exemplo,
Esse asno pode ficar prenha, essa fêmea aqui? Sim. E aí vai dar origem a um animal que se chama bardoto, que também é estéril. São animais, gente, que normalmente eles têm uma força, são animais um pouco menores, eles têm uma força, eles são mais fortes e mais resistentes. Bom, agora biologicamente falando, por que isso acontece? Vejam bem, os equinos, os cavalos, eles possuem 64 cromossomos. Então quer dizer que tanto nos óvulos quanto no espermatozoide dos cavalos, nos óvulos da égua e no espermatozoide de cavalo, nós temos 32 cromossomos, certo? Então, quando o espermatozoide fecunda esse óvulo, a gente vai ter um animal completo com 64 cromossomos. No caso do asno, ele possui... No caso do asno, olha só. No caso do asno, ele possui 62 cromossomos, certo? Então, cada um dos seus genes, cada um das suas células reprodutivas, dos seus gametas, terão 31 cromossomos. Então, nós teremos aqui, ó, 31 cromossomos, vamos colocar aqui no óvulo de um asno fêmea e 32 no espermatozoide de um cavalo, certo? Quando ocorrer esse processo de fecundação aqui, ó, nós teremos um ser vivo com 63 cromossomos, ou seja, o bardoto e a mula terão 63 cromossomos. Até aí tudo bem, né? Porque nós já sabemos que o número de cromossomos entre espécies, eles variam muito entre espécies diferentes. Só que quando você vai pensar, quando a gente pensa que esses animais, eles têm também que produzir células reprodutivas, no caso gametas, você percebe que não é possível que haja uma... Você percebe que não haja possível que haja uma divisão exata. Por exemplo, eles terão 63 cromossomos, ímpar, não é? É uma quantidade ímpar, impossibilitando números exatos de cromossomos nas células reprodutivas, o que vai inviabilizar o processo de reprodução, certo? Isso é só um exemplo, viu, meninos? Então, olha só, nós temos o asno e a égua, ou o cavalo e o asno fêmea. Então, olha aqui, uma égua com o asno macho, que vai dar origem a uma mula. Nós temos aqui um cavalo macho com um asno fêmea, que vai dar origem a um bardoto. Ou seja, na verdade eu fiz ao contrário, gente. Aqui é um cavalo, aqui ó, um cavalo com um asno fêmea, bardoto. Uma égua com um asno macho, que vai dar origem a uma mula, certo? Ou seja, o cavalo e a égua não são da mesma espécie que o asno, portanto, esse amor proibido vai render um descendente estéril, que não pode se reproduzir normalmente em ambientes naturais. Aí você pode pensar, eu vi no Globo Rural uma mula, um bardoto que reproduziu. Gente, a biologia, ela não é 100% exata. Existem os processos de mutações, algumas coisas podem acontecer, mas nós estamos falando do que é regra, não da exceção, certo? Muito bem, o que é uma população? Eu já falei, né? A população é um conjunto de seres vivos de mesma espécie. Então, a gente tem aqui uma população de zebra. Lembrando que esses seres vivos, eles precisam viver todos juntos em um determinado local. Não juntos, extremamente juntos, mas junto, né? Eu não posso ter uma população de
Pica-pau, por exemplo, um pouco que vive aqui na Serra de Caldas, outro pouco que vive em uma região muito distante daqui. Eles não fazem parte da mesma população. A mesma população, ela é formada por indivíduos de mesma espécie, que pode cruzar em ambiente natural e gerar descendente fértil, e eles coexistem em uma mesma área. Comunidade. O que é a comunidade? A comunidade vai ser o conjunto de populações diferentes. Ou seja, quando eu tenho, olha aqui o exemplo, ó, aqui a gente tem zebras, tem flamingos, nesse lago provavelmente existem várias espécies de peixes diferentes, tem gramíneas aqui, gramas, aqui a gente tem árvores, ou seja, isso é uma comunidade. É quando nós temos, é quando a gente tem coexistindo em uma mesma área também, uma mesma região, várias populações de espécies diferentes, a gente tem uma comunidade. Aqui eu trouxe um outro tipo de população, né? Uma população aquática, marinha, que a gente tem tartaruga, a gente tem peixes, a gente tem corais. São várias espécies diferentes, várias populações vivendo em uma mesma região, vivendo juntos, em harmonia, né? Melhor que seja em equilíbrio ambiental, certo? Então, comunidades são várias populações de espécies diferentes vivendo em uma mesma área. E o que é o ecossistema? Olha, é o local de interação entre os seres vivos. Que interação? É quando nós juntamos dois fatores. A gente tem, nós temos aqui, ó, os fatores bióticos juntamente com os fatores abióticos. O que é fator biótico? Lembrando, o que significa bio? Vida. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Gente, eu estou escrevendo com o mouse, então não ficou muito bom não. Vida. Fator biótico são aqueles fatores que possuem vida no ambiente. Quais fatores? Todos aqueles que podem ser vistos ou que não podem ser vistos. Por exemplo, micro-organismos, os animais, as plantas, tudo que tem vida, nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre, é um ser vivo. Então faz parte dos fatores bióticos. Os fatores abióticos, esse A aqui, ó, dá sentido de negação. Não. São os fatores que não possuem vida desse ambiente, como água, luminosidade, rochas. Todos os fatores que não possuem vida, mas que são importantes para o ambiente, que estão naquele ambiente, são os fatores abióticos. Todos os fatores que possuem vida são os fatores bióticos. Quando a gente tem a união desses dois fatores, a gente tem um ecossistema. Então, nós temos um ecossistema, ele pode ser pequeno, como eu já disse, como um aquário, que a gente vai encontrar os fatores bióticos e abióticos, ou gigantesco, como a floresta amazônica, por exemplo. Certo? O ecossistema, não existe uma definição para o seu tamanho. Falar, ó, ecossistema é só a partir disso. Não. Se nós temos vivendo em harmonia no ambiente, seres vivos, algumas populações, juntamente com os seres não vivos, ou seja, os bióticos com abióticos, a gente tem um ecossistema. Pode ser pequeno ou pode ser gigantesco. Aqui eu tenho uma imagem, ó, de um ecossistema bem complexo, né? Nós temos várias espécies de mamíferos, espécies de aves, espécies de plantas diferentes, espécies de aves, peixes. Aí os fatores abióticos, a gente tem a água, a luminosidade, o oxigênio, as rochas, tudo isso junto forma um ecossistema. A união dos ecossistemas vai formar o bioma. O bioma é quando nós temos grandes espaços geográficos que compartilham mesmas características físicas, biológicas e climáticas. Obviamente que a gente não pode ter o mesmo bioma, onde no mesmo dia, em um pedacinho está fazendo 1 grau negativo, por exemplo, e em uma outra, do outro lado, 30 graus positivos. Não é possível que isso aconteça. Então, eles têm que compartilhar as mesmas características, existindo um grande número de espécies de plantas e animais. Então, o bioma ele é bem maior do que o ecossistema.
Normalmente, vários ecossistemas juntos vão formar um bioma. Vou pegar o nosso exemplo, o cerrado. O cerrado é um bioma. Existe o quê? As mesmas características biológicas, climáticas. Por exemplo, agora nós estamos na época de seca, né? Nós chamamos de inverno seco, que o cerrado ele possui duas características definidas, que é um inverno seco e um verão chuvoso. É uma determinada região de seca, uma determinada época seca e uma determinada época chuvosa. Nós estamos na seca. Então, todo o cerrado, nesse período do ano, está passando por essa mesma característica. Não é possível que a gente tenha aqui em Caldas Novas, por exemplo, vamos supor aí, fazendo 35 graus Celsius e lá em Goiânia, no Cerrado, esteja 5 graus negativos. Não, porque eles compartilham as mesmas características, as mesmas espécies de plantas e também de animais. Então, o Cerrado é um bioma, a Caatinga é um bioma, a savana é um bioma. O que mais? O Pampa no nosso país também é um bioma, o Pantanal é um bioma, ou seja, o bioma então são grandes espaços geográficos que compartilham as mesmas características. Olha aqui para você ver, eu trouxe alguns exemplos de bioma. Ó, isso daqui é um bioma da floresta amazônica, isso aqui também, esse aqui é um bioma do cerrado. E aí nós temos então alguns exemplos de bioma. A união de todos os biomas do planeta vai formar a biosfera, bio, vida, esfera, ou seja, é toda a matéria orgânica, ou é todos os seres vivos, toda a faixa de vida que compõe o planeta Terra é chamado de biosfera. O que é a biomassa? Já falei anteriormente. Biomassa é a matéria orgânica que compõe o corpo dos seres vivos. Então, a biosfera é toda biomassa que existe no nosso planeta, independente se é um animal, ou se é uma planta, ou se é um micro-organismo, certo? Então, a biosfera é toda a vida existente no planeta. Olha só, aqui eu trouxe uma representação simples do que nós acabamos de falar. Eu não havia falado do átomo, você já estudou, já sabe que o átomo é a partícula que forma tudo que existe no universo, independente se tem vida ou se não tem vida, é formado por átomo. Ele não é a menor partícula, nós sabemos que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons e ainda partículas ainda menores. Então o átomo, ele a união de vários átomos diferentes, vai formar o quê? Moléculas. Por exemplo, átomo de oxigênio, hidrogênio, vai se unir e formar as moléculas, certo? E oxigênio e hidrogênio vai unir e formar a molécula de água, por exemplo. Várias moléculas, agora nós vamos falar só de ser vivo. Várias moléculas vão se unir e formar quem? As organelas celulares. Lembra que a célula possui organelas celulares que são responsáveis por realizar funções diversas no seu interior, como respiração, transporte, produção de proteína, eliminação de toxina, entre outras coisas. As organelas celulares se unem e formam as células. As células, por sua vez, vão se unir. Deixa eu mudar isso aqui que eu não. Isso, agora vai ficar melhor, porque agora eu enxergo. Os tecidos, por sua vez, vai se unir e formar os órgãos. Ai, professora, o osso é um órgão? Sim, o osso é formado por tecidos, ele tem várias funções no nosso organismo, de proteção, locomoção, de sustentação, de também, alguns ossos eles têm a função no seu interior de produzir células sanguíneas. A união de vários órgãos vai formar um sistema, que é um sistema de órgãos, por exemplo, o sistema esquelético, o sistema respiratório, o sistema urinário, e a união de todos esses sistemas vai formar um organismo, que no caso é uma espécie. Então, a união de todos os nossos sistemas vai formar você, um ser vivo completo e perfeito, que é uma espécie, né? Nossa espécie, Homo sapiens. Lembrando que para ser considerado de mesma espécie é necessário cruzar em condições naturais e gerar descendente fértil. Bom, o conjunto de espécies de mesma espécie vai dar origem a uma população. Agora, o conjunto de várias populações vai formar uma comunidade ou biocinese.
biocenose, desculpa, vai formar uma comunidade. A união de uma comunidade vai formar um ecossistema, que é quando a gente tem os fatores bióticos e abióticos. Lembra? Bióticos que são aqueles que possuem vida e abióticos são aqueles que não possuem vida. A união de vários ecossistemas juntos vai formar um bioma, por exemplo. Vários ecossistemas juntos vão formar o Cerrado, a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica. A união de todos os biomas existentes no nosso planeta vai formar a biosfera, que é a esfera de vida, ou seja, toda a vida existente no planeta Terra. Bom, gente, aqui eu tenho um mapinha conceitual do Brasil Escola, que resume muito bem tudo isso que eu acabei de dizer. Ó, o que é ecologia? Estuda a relação dos seres vivos e deste com o ambiente. O que significa ecologia? Oikos vem de casa e logos vem de estudo, ou seja, estudo da casa, estudo do ambiente, estudo do ser vivo, estudo das relações. Esse estudo permite compreender o papel e a necessidade de cada espécie, então permita que a gente interfira de forma positiva no ambiente. Lembra do meu exemplo? O que está acontecendo com o lobo-guará que ele está desaparecendo? É só um exemplo fictício. Desmatamento, está ocorrendo desmatamento, envenenamento, o que está acontecendo? Então, o estudo da ecologia permite que a gente consiga interferir de forma positiva na natureza, certo? Já que a gente interfere tanto de forma negativa. Autoecologia é o estudo voltado para uma espécie ou indivíduo, ou seja, uma população. Se eu fizer o estudo do lobo-guará, eu estou fazendo a autoecologia. Agora, a cinecologia, ela analisa os grupos de organismos, ou seja, já vai estudar populações, né? Vai estudar comunidade, vai estudar diferentes populações. Então, quando eu volto o estudo para apenas uma espécie, né? Se eu vou estudar apenas o lobo-guará, eu estou praticando a autoecologia. Se eu estou estudando o lobo-guará, as aves, os répteis, entre outras espécies de animais, entre outras populações, é cinecologia. Aqui a gente tem também alguns conceitos, né, do que eu acabei de explicar, do que a gente acabou de falar, ó. Opa! Aqui, ó, população, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma mesma área. Comunidade, conjunto de populações que vivem na mesma área. O ecossistema é o conjunto formado pelos fatores bióticos que possuem vida, mais os abióticos que não possuem vida. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, mas a união desses ecossistemas vai formar o quê? Vai formar o bioma, a união dos biomas vai formar a biosfera. E aqui a gente tem um esqueminha muito legal que representa em uma determinada escala, né? Ó, o organismo, ele é mais específico, ele é menor, ele forma a espécie, no caso. O conjunto de espécies forma a população, um conjunto de populações diferentes forma a comunidade. A comunidade, juntamente com o meio ambiente, vai formar o ecossistema. O conjunto de ecossistemas vai formar os biomas e o conjunto de biomas vai formar a biosfera. Bom, meninos, então o que eu tinha para falar para vocês na nossa aula de hoje é isso. São conceitos importantíssimos que a partir de hoje nós vamos falar muito sobre eles. Obviamente que você talvez não memorize tudo de uma hora para outra nessa primeira aula, mas à medida em que a gente for, à medida em que for transcorrendo as nossas aulas, você vai se familiarizando com cada tema. Caso você queira saber mais, eu selecionei alguns vídeos do YouTube muito bons em relação a esse assunto. Não deixe de assistir, certo? Bom, então muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Você fique com Deus e até a próxima aula. Um beijo no seu coração. Saudades, viu, menino?